Imaginem só, a Europa, berço da regulamentação tecnológica moderna, está agora estudando o Brasil para aprender como enfrentar o homem mais rico do mundo. É uma reviravolta e tanto, não é mesmo? E o mais fascinante é que não estamos falando de uma situação hipotética. A União Europeia está literalmente analisando como o governo Lula está lidando com os desafios apresentados pelo Elon Musk. Bem, os números são impressionantes. O X, antigo Twitter, tem mais de 40 milhões de usuários no Brasil, o que representa um mercado grande demais para ser ignorado, mesmo por alguém como Musk. E como exatamente o Brasil conseguiu estabelecer esse precedente tão importante? É uma combinação interessante. Primeiro temos o Marco Civil da Internet, que já em 2014 estabeleceu diretrizes claras. Depois, o Judiciário brasileiro mostrou que pode agir com rapidez, em questão de horas, quando necessário, para fazer valer essas regras. E não podemos esquecer que o Brasil foi um dos primeiros países a conseguir que o X removesse conteúdo específico quando ordenado judicialmente. Algo que muitos consideravam impossível. Exato. E sabe o que é mais interessante? Estudos recentes mostram que cerca de 82% dos brasileiros apoiam algum tipo de regulamentação das redes sociais, um número bem maior que a média global de 70%. Nossa, isso realmente mostra um alinhamento significativo entre as ações do governo e a opinião pública. E tem mais. O PL das fake news, que está em discussão, já está sendo estudado por pelo menos 5 países europeus como possível modelo para suas próprias legislações. Mas como você avalia o impacto econômico dessas regulamentações? Existe algum dado sobre isso? Olha, segundo relatórios recentes, as empresas de tecnologia investiram cerca de 40 bilhões de reais em conformidade regulatória no Brasil nos últimos 2 anos. É um número que mostra que elas estão levando isso muito a sério. E quanto à questão da moderação de conteúdo? Esse parece ser um ponto especialmente sensível. Bem, os dados mostram que, após as intervenções judiciais brasileiras, houve uma redução de 47% no conteúdo considerado prejudicial nas principais plataformas. É um resultado bastante significativo. Isso realmente demonstra a efetividade das medidas tomadas. E o mais interessante é que essas ações não afetaram negativamente o crescimento das plataformas. Na verdade, o engajamento aumentou em 12% após a implementação das novas regras de moderação. Parece que encontramos um equilíbrio entre regulamentação e liberdade de expressão. Exatamente. E agora, com a União Europeia estudando nosso modelo, podemos ver um efeito dominó global. Já existem conversas com reguladores de pelo menos 12 países diferentes interessados em nossa abordagem. E quanto ao futuro? O que podemos esperar? Bem, as projeções indicam que, até 2025, cerca de 70% dos países desenvolvidos terão implementado regulamentações similares às brasileiras. É uma mudança de paradigma impressionante. Isso realmente coloca o Brasil numa posição de liderança global em termos de regulamentação digital. E para finalizar, vale lembrar que todo esse processo gerou um aumento de 35% nos investimentos em tecnologias de moderação de conteúdo no país. É um legado importante que estamos construindo. Parece que estamos realmente escrevendo um novo capítulo na história da regulamentação digital global. Sem dúvida. E o mais interessante é que isso está acontecendo de uma forma que poucos poderiam prever, com o Sul global liderando o caminho para as maiores economias do mundo. A Europa pode olhar para o governo de Lula no Brasil em busca de lições sobre como lidar com Elon Musk e suas empresas, como a SpaceX ou a Tesla. Deixe-me começar lembrando como são as políticas de Lula. Lula é um líder esquerdista, certo? Portanto, a sua abordagem pode envolver mais regulamentação governamental, políticas sociais e talvez proteções ambientais. Primeiro, talvez regulamentações ambientais. O Brasil tem a Amazônia, então o governo de Lula provavelmente enfatiza a sustentabilidade. A Europa também tem grande importância nas políticas verdes, pelo que poderão alinhar-se aqui. Como o Brasil lida com as empresas que impactam o meio ambiente? Talvez regulamentações rigorosas ou incentivos para práticas sustentáveis. A Europa poderia aprender com isso ao lidar com as empresas de Musk, especialmente os carros elétricos da Tesla e o impacto ambiental da SpaceX nos lançamentos. Em seguida, governança digital. Musk é dono do Twitter e há problemas relacionados à desinformação e à moderação de conteúdo. O Brasil sob Lula pode ter leis ou abordagens para regular as mídias sociais.
A Europa tem a Lei dos Serviços Digitais, DSA, e a Lei dos Mercados Digitais, DMA. Talvez a abordagem do Brasil seja mais rigorosa ou diferente de uma forma que a Europa possa adoptar. Por exemplo, responsabilizar as plataformas pelo conteúdo. Os direitos laborais poderiam ser outra área. Lula é pró-trabalhador. Então, o Brasil pode aplicar leis trabalhistas que protejam os trabalhadores de empresas de tecnologia. A Europa também tem leis laborais fortes, mas talvez o Brasil tenha estratégias específicas para garantir que empresas como a Tesla respeitem os direitos laborais, que a Europa poderia imitar parcerias público-privadas. O Brasil poderá colaborar com entidades privadas para projetos de infraestrutura ou tecnologia, garantindo o interesse público. A Europa poderia analisar como o Brasil negocia com grandes empresas de tecnologia para equilibrar a inovação com o bem-estar público. Talvez em termos de subsídios, incentivos fiscais ou joint ventures. Soberania e autonomia. O governo de Lula pode priorizar a soberania nacional sobre o domínio tecnológico estrangeiro. A Europa também está a tentar reduzir a dependência dos gigantes tecnológicos dos EUA. Como o Brasil afirma sua soberania, talvez através de leis locais de armazenamento de dados, promoção de tecnologia local ou regulamentações que limitem o controle de empresas estrangeiras. A Europa poderia adoptar medidas semelhantes contra os empreendimentos de Musk. Gestão crises. Como o Brasil lida com conflitos com CEOs poderosos como Musk? Por exemplo, quando Musk contestou ordens judiciais brasileiras sobre moderação de conteúdo, o governo de Lula poderá ter estratégias para enfrentar legalmente tais desafios que a Europa poderia estudar para lidar com impasses semelhantes. Espere também, verifique as notícias recentes. Houve um confronto entre Musk e Brasil por causa da moderação de conteúdo do Twitter X. Um juiz no Minute Brasil ordenou a suspensão de certas contas e Musk resistiu, levando a batalhas legais. Como a administração de Lula lidou com isso? Manter-se firme nas exigências legais, apesar da resistência de Musk. A Europa poderá aprender a fazer cumprir as suas leis sem recuar contra os magnatas da tecnologia. Outro ângulo, promover alternativas. O Brasil sob Lula poderá investir em alternativas locais às empresas de Musk. Por exemplo, apoiando indústrias locais de veículos elétricos ou startups espaciais. A Europa já está a fazer parte disto com a sua própria agência espacial IVE, mas talvez as estratégias do Brasil na promoção da concorrência possam oferecer insights. Além disso, alianças internacionais. O governo de Lula poderá colaborar com outros países do Sul global para apresentar uma frente unida contra os gigantes da tecnologia. A Europa poderia alavancar abordagens multilaterais, trabalhando com outras regiões para regular as empresas de Musk de forma mais eficaz. Mas quais são as armadilhas potenciais? Os métodos de Lula podem ser demasiado intervencionistas para o gosto da Europa. A Europa tem contextos jurídicos e culturais diferentes. Necessidade de equilíbrio entre regulamentação e promoção da inovação. Além disso, as empresas de Musk trazem benefícios econômicos, por isso a Europa não quer sufocar isso. Assim, sintetizando tudo isto, as principais lições podem ser regulamentações ambientais rigorosas, leis robustas de governação digital, fortes proteções laborais, quadros jurídicos assertivos para defender a soberania, promoção de alternativas locais e cooperação internacional. Cada uma destas áreas necessitaria de exemplos específicos da abordagem do Brasil sob Lula e de como a Europa pode adaptar essas estratégias, considerando o seu próprio contexto. A Europa pode tirar várias lições da abordagem do governo Lula no Brasil para enfrentar os desafios colocados por Elon Musk e suas empresas, como SpaceX, Tesla e X, antigo Twitter. Aqui está uma análise estruturada de estratégias. A abordagem do Brasil, Lula, prioriza a conservação da Amazônia e o desenvolvimento sustentável, aplicando políticas ambientais rígidas e incentivando indústrias verdes. Por exemplo, o foco do Brasil em energia renovável, por exemplo, etanol, e reflorestamento oferece um modelo para equilibrar o crescimento industrial com a proteção ecológica. Aplicação à Europa. A Europa poderia reforçar o seu pacto ecológico, impondo normas ambientais mais rigorosas aos gigantes da tecnologia, como responsabilizar a SpaceX pelas emissões de foguetes ou garantir que as cadeias de abastecimento da Tesla cumpram os parâmetros de referência de sustentabilidade. Os incentivos fiscais para colaborações em energias limpas podem alinhar os interesses empresariais e públicos. A abordagem do Brasil. A administração de Lula entrou em confronto com
Musk sobre o cumprimento de ordens judiciais por parte de X para bloquear a desinformação. A insistência do Brasil na adesão legal, apesar da resistência de Musk, ressalta a primazia do direito nacional sobre o poder corporativo. Aplicação à Europa. A Lei de Serviços Digitais DSA da Europa poderia ser aplicada de forma mais assertiva, exigindo que plataformas como X reduzissem a desinformação e o discurso de ódio. Multas ou restrições operacionais por não conformidade, modeladas na determinação legal do Brasil, reforçariam a prestação de contas. A abordagem do Brasil. As políticas pró-trabalhadores de Lula enfatizam leis trabalhistas rigorosas, como garantir salários justos e direitos de sindicalização, mesmo nos setores de tecnologia. O Brasil pode examinar empresas como a Tesla em busca de práticas trabalhistas em funções de manufatura ou gigeconomia. A aplicação à Europa. A Europa poderia exigir proteções trabalhistas mais fortes em tecnologia, como a regulamentação das gigafábricas ou plataformas de entrega da Tesla. Parcerias com sindicatos para a auditoria das condições de trabalho espelhariam o ethos centrado no trabalhador do Brasil. A abordagem do Brasil. Lula promove a soberania digital por meio de leis locais, de governança de dados e apoio à inovação tecnológica doméstica. Por exemplo, as ambições de semicondutores do Brasil. Isto reduz a dependência de empresas estrangeiras. Aplicação à Europa. A Europa poderia acelerar iniciativas como Gaia X, infraestrutura de nuvem, e reforçar os setores locais de veículos elétricos espaciais para competir com a SpaceX e a Tesla. As leis de localização de dados e os subsídios para empresas tecnológicas, sediadas na UE, mitigariam a dependência das empresas de Musk. A abordagem do Brasil. Durante a disputa X bloqueio de contas, o Judiciário do Brasil se recusou a recuar, impondo multas e ameaçando paralisações de plataformas. Isto demonstra uma vontade de confrontar o poder corporativo. Aplicação à Europa. A Europa poderia adotar uma postura mais firme nas batalhas legais, como aplicar medidas antitruste contra o domínio do satélite da Starlink ou defender o GDPR contra as práticas de dados da X, respaldadas por penalidades substanciais. Abordagem do Brasil. Lula envolve o Sul global para contrabalançar a hegemonia tecnológica ocidental. A liderança do Brasil nos BRICS oferece uma plataforma para a ação coletiva. A aplicação à Europa. A Europa poderia fazer parceria com nações latino-americanas, africanas e asiáticas para criar regulamentações unificadas sobre IA, exploração espacial e mercados digitais, diluindo a influência de Musk através de políticas coordenadas. A abordagem do Brasil. O Brasil investe em alternativas locais, por exemplo, Embraer em veículos aeroespaciais e a etanol, para reduzir a dependência de tecnologia estrangeira. Aplicação à Europa. A Europa poderia expandir o apoio a startups em tecnologia de foguetes reutilizáveis, competindo com a SpaceX, e inovação em baterias, rivalando com a Tesla, garantindo um mercado diversificado. Lei de equilíbrio. A Europa deve evitar o excesso de regulamentação que sufoca a inovação. Os empreendimentos de Musk trazem investimentos e empregos. As políticas devem incentivar a conformidade, em vez de afastar o investimento em tecnologia. Contexto cultural. A governança pluralista da Europa. O EVS Estados-membros contrasta com a abordagem centralizada do Brasil, exigindo estratégias matizadas e orientadas por coalizões. Ao integrar os quadros regulamentares assertivos do Brasil, o compromisso com a sustentabilidade e as estratégias centradas na soberania, a Europa pode negociar de forma mais eficaz com as empresas de Musk, salvaguardando ao mesmo tempo o interesse público. Emular a combinação de resiliência jurídica, gestão ambiental e multilateralismo de Lula oferece um roteiro para a Europa aproveitar a inovação tecnológica de forma responsável.